Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre a atitude que o Fluminense tomou semana passada. Vale a pena poupar? Não vale a pena poupar? A atitude foi correta? Não foi correta? Então ao longo desse vídeo a gente vai debater muito sobre isso e vamos trazer também as últimas informações do Fluminense. Mas queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então é muito importante você deixar seu like aqui e também, se você puder se tornar membro, estamos com um clube de membros ativo aqui no Falando de Flu. Então, se você puder, né, se torna membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro aqui no Falando de Flu. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E na segunda-feira passada, hoje é segunda-feira, faz exatamente uma semana, durante a tarde, eu vendo o noticiário do Fluminense ali, chegou a seguinte informação: o Fluminense viaja apenas com reservas e garotos da base para o Chile e nem o Renato Gaúcho vai para o Chile. Eu já, logo de antemão, eu gravei um vídeo e falando assim, gente, olha, eu entendo o que o Renato está tentando fazer, tem uma semana livre para treinar, porém eu não concordo com essa questão do treinador não viajar com o time. Para mim não faz sentido, tá? O treinador, eu quero preparar o time titular, tudo mais, mas para mim o treinador tem que acompanhar o time, seja titular ou reserva, onde quer que o time vá, para ter uma prova e falar assim, ó, eu estou fechado com todo o grupo. Isso é uma minha forma de ver. Pode ser que seja uma forma equivocada e tal, mas eu penso dessa forma. Se ele está com a equipe, não daria metade das reclamações que deram. De tipo assim, poupou para quê? E tudo mais. Porque ele teve a semana inteira de trabalho e o Fluminense apresentou aquele futebol contra o Botafogo. Mas vamos com calma. Então, o time do Fluminense viaja, vai até o Chile, empata lá com o time do União Espanhola. O time do União Espanhola visivelmente é um time bem frágil. E o time reserva do Fluminense não fez uma boa atuação, né? Um jogo muito abaixo, principalmente de Lescano, Everaldo, Keno, Kevin Serna, os caras que seguraram um pouquinho a onda ali foram o Nonato e o Bernal, além da defesa do Fluminense que fez um bom jogo até o Thiago Santos dar aquela rateada no final, entregar o gol e depois o Nonato salvar a pele dele fazendo um gol. Com esse resultado, o Fluminense chegou a 7 pontos na Copa Sul-Americana e ficou embolado com um monte de times também que tem 7 pontos ali, né, para brigar pela melhor classificação. No geral. Hoje o único time da Copa Sul-Americana que tem 9 pontos é o Mosquiruna. Então se o Fluminense tivesse vencido seu jogo, ficaria justamente com o Mosquiruna com 9 pontos. E o grupo do Fluminense é um grupo acessível. É um grupo que a gente tem que se classificar em primeiro. Não tem desculpa se a gente não se classificar em primeiro nesse grupo. Mas beleza, empatou o jogo lá, não foi o resultado ideal, até porque a avaliação da comissão técnica por não levar o time principal é o seguinte: a gente vai lá com os reservas e dá para vencer com as reservas. Mas tá bom, empatamos, a gente fez uma sequência boa, né? Primeira fase foi de 9 pontos disputados, somamos 7. Agora, se a gente repetir a campanha somando mais 7, a gente chega a 14 pontos aí, classificação tranquila em primeiro do grupo, muito provavelmente. Só que na quarta-feira, quando o Fluminense empata aquele jogo, eu já vim aqui também falei. Gente, agora o Renato está muito pressionado a ter que vencer esse jogo contra o Botafogo. Por quê? O time do Botafogo, minutos depois que encerra o jogo do Fluminense, eles têm um jogo super difícil contra o Estudiantes de La Plata lá na Argentina e perdem o jogo para o Estudiantes. Ou seja, os titulares do Botafogo jogaram lá, se desgastaram lá para tentar ganhar o jogo, não conseguiram ganhar. Ficaram numa situação até um pouco complicada também na Libertadores, porque eles jogaram 9 pontos, ganharam apenas 3. Agora vão fazer mais, acho que 2 jogos em casa e um fora, mas automaticamente estão pressionados a ter um bom rendimento agora no segundo turno, para poder se classificar. O Botafogo acho que precisa vencer os 3 jogos para se classificar sem maiores sustos, para poder fazer os 12 pontos ali, que 12 pontos provavelmente o time está classificado. Beleza, então isso aí é uma pontuação que tem que fazer. Quando chega no sábado, a atuação do time do Fluminense é uma atuação pífia, patética e ridícula. O time do Fluminense é completamente neutralizado por esse time do Botafogo. Parece que o time do Fluminense que tinha se desgastado, jogado, não teve tempo para treinar, porque foi muito fácil dominado pelo time do Botafogo, e um pouco por causa da postura do time em campo e outro por causa das escolhas que o Renato Gaúcho fez. Por exemplo, querer jogar no contra-ataque com um time que tinha Paulo Henrique Ganso e Germancano. Para mim, ele já começa o erro dele. Ele demorou muito para fazer uma leitura de jogo. O time do Botafogo estava com 2 caras muito abertos, abrindo espaço ali, conseguindo jogar pela lateral e conseguindo ter êxito na maior parte das jogadas laterais. O Renato Gaúcho não conseguiu corrigir isso. Quando ele vai para a coletiva, critica os jogadores, fala um monte de coisa, beleza, os jogadores também têm responsabilidade, mas o maior responsável pela derrota é o treinador, porque ele não conseguiu fazer leitura de jogo, ele não conseguiu corrigir o time no decorrer do jogo e a gente foi presa fácil. Claro, a gente pode questionar a questão do pênalti, se foi pênalti ou se não foi pênalti, tudo, a gente pode questionar isso tudo, mas que houve uma má preparação para esse jogo e pelas estratégias escolhidas, isso para mim fica muito claro, tá? O Fluminense foi completamente dominado. Então, aí vem a pergunta: o Fluminense vai ter jogos agora como, por exemplo, a Aparecidense contra o San José, lá na Bolívia.
Qual que é a melhor estratégia? Vocês acham que o Fluminense deve poupar ou não deve poupar? Eu vou falar aqui o que eu penso, tá? Jogo contra a Aparecidense, no Maracanã, eu pegaria, conversaria com a fisiologia e falar assim, ó, quem é que tem condição de jogar? Quem tiver condição de jogo, bota pra jogar, gente. Bota pro cara ter um ritmo. Se o cara não correr risco de se machucar, bota o cara pra jogar, porque é melhor ter o cara em atividade ali, conseguindo jogar, estar com ritmo de jogo, do que ter mais uma semana de treinos pro jogo contra o Sport no final de semana e apresentar um jogo ruim. Então, eu faria isso. O jogo lá da Bolívia já é um jogo mais difícil, com altitude. Eu pensaria um pouquinho melhor e deixaria meus principais jogadores até no Rio, tá? Mas o treinador tem que viajar junto com o time, tá? Então, eu acho que eu não sou contra poupar. Ainda mais se a fisiologia chegar e falar que tem que poupar mesmo. Eu sou contra poupar, igual foi feito essa semana, que foi poupar porque entenderam que tinha que ter uma semana de treinamentos e a semana de treinamento não refletia nenhuma melhoria. Aí você está poupando para quê? Se realmente não está tendo essa melhoria. Aí eu sou contra. Mas poupar porque tem um risco de lesão, porque a fisiologia entendeu que é melhor poupar A, B ou C, aí eu concordo. Mas se for poupar da mesma forma que poupou essa semana, eu sou contra. Mas para o jogo da Bolívia, até acredito que seja interessante poupar. Agora o prejuízo de tabela que o Fluminense teve, né? A gente já falou da Copa Sul-Americana, a gente fala agora do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu o jogo ontem para o Bahia de 1-0. Se o Fluminense tivesse vencido o seu jogo, o Fluminense estaria com 13 pontos. O Flamengo assumiu a liderança do campeonato, né, porque venceu o Corinthians, está com 14 pontos. E o Fluminense ainda corre risco de perder mais uma posição, porque tem jogos acontecendo no momento que eu gravo esse vídeo. Então, para mim, toda a estratégia do Renato Gaúcho foi muito ruim. Aí a gente pode partir para um outro fator. Esse time do Fluminense desse ano vai conseguir nos entregar algum título? Vai conseguir nos entregar algo concreto ou a gente está vivendo uma ilusão? A verdade é a seguinte, o Fluminense teve alguns testes ao longo desse ano. O teste na final do Carioca que falhou, o teste na Arena Corinthians que conseguiu um pouquinho melhor, mas o Corinthians também não é um time que é muito parâmetro, que hoje a gente viu. Ontem a gente viu o que aconteceu com eles lá, perdendo para o Flamengo. E teve esse teste contra o Botafogo, que é o terceiro teste do ano do Fluminense pegar um time forte. E o que aconteceu? A gente não conseguiu vencer mais uma vez. Então, para mim, a gente é torcedor, às vezes a gente acaba se iludindo fácil, rápido. Mas para mim, a gente não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro, remota chance de ser campeão da Copa do Brasil, e a nossa maior chance de ser campeão é na Copa Sul-Americana. Mas isso também vai depender muito dos adversários que vêm da Libertadores e dos adversários que vamos ter pelo caminho. Qual que é a minha avaliação? Tem muitos times brasileiros que vão cair na primeira fase da Copa Sul-Americana. Cruzeiro é um deles, Vitória também provavelmente vai cair. E quando a gente olha quem pode vir, tem times brasileiros que podem vir da Copa Sul-Americana. E tem alguns times fortes também, argentinos, que podem vir e podem endurecer a parada pra gente na Copa Sul-Americana. Então, vamos tentar. Eu acho que o Fluminense vai fazer o seguinte, tá? A estratégia que o Fluminense deveria adotar. Foca no brasileiro até o Super Mundial, porque você vai se classificar na Copa Sul-Americana ali, independente de qualquer coisa. O Fluminense é muito mais time que os demais adversários. Se classifica em primeiro do grupo. E depois você vai ter uma pontuação interessante no brasileiro, né? Se não ficar tropeçando por jogos bobos. E, em contrapartida, na Copa Sul-Americana a gente tenta dar um foco se quiser ser campeão de alguma coisa esse ano. Mas eu estou muito desesperançoso quando fala de títulos, tá? Eu não vejo o Fluminense. O único título que eu acho que o Fluminense pode brigar realmente é a Copa Sul-Americana. Copa do Brasil esquece. E Campeonato Brasileiro, tomara que faça o campeonato ali para G6, porque realmente eu vejo muitas fragilidades nesse time do Fluminense ainda. E também é o seguinte, o Fluminense vai precisar buscar peças no meio do ano. Um centroavante vai ser essencial e outras peças também, vai ser assunto para o próximo vídeo, mas eu vejo muitas deficiências no time do Fluminense atualmente. Então, era esse recado que eu queria mandar pra gente aí, né? Fiquei muito reflexivo relacionado àquele jogo de ontem, se merece poupar ou não poupar. Então, essa informação que eu queria trazer aqui para debater com vocês. Então, pedir ajuda da galera aí. Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui. Já falamos, o like é muito importante porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E se você puder se tornar membro do Falando de Flu também, você nos ajuda a crescer cada vez mais e melhorar nossas condições de cenário, gravação, idas ao estádio. Você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Se não puder se tornar membro, só clicar aqui embaixo. A partir de R$ 2,99 você vira membro do Falando de Flu. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.